Você é daqueles que guarda o requeijão para virar copo em casa? Amassa bem a pasta de dente até o último suspiro da mesma? Ou então lambe a tampa do iogurte? Bom, então você tem um jeito de escassez. Ou você é daquele da abundância, hein? Bom, então te segura bem na poltrona, amarra bem o cinto da curiosidade e vem comigo para mais uma viagem do conhecimento e da história. Saudações da Fronteira da Paz, eu sou o Fernando Ravara e esse é o R-Cult, o Ravara na Cultura, o programa que te traz cultura, humor e muito conhecimento. Agora confessa aqui pra nós, que você bota um restinho de água no shampoo, sacode bem e utiliza ele. Se o Caco Antibes estivesse aqui, ele ia dizer, eu tenho horror a pobre. Pois é, pessoal, mas a escassez e principalmente a abundância são coisas que se andam paralelamente, inversamente proporcional, mas andam paralelamente. Então muita gente tem muita dificuldade em função dessa questão da escassez. Tem pessoas que têm um problema tão grande com isso que não conseguem sair disso. Mesmo que elas vençam, como por exemplo um jogador de futebol ou alguma pessoa que conseguiu evoluir rapidamente, ela tem muita dificuldade principalmente para lidar com dinheiro. A maioria fica sem nada rapidamente. Aqueles que ganham na loteria, então, vamos dar uma olhadinha então como é que funciona isso? Confira comigo. Lidar com dinheiro é um aprendizado, assim como comer e fazer exercícios físicos. Ter a mente em abundância é essencial para lidarmos com as finanças, atrair dinheiro e vencermos as nossas limitações da escassez. Quando você ganha uma quantia considerada substancial e nunca teve, ou entra em um emprego que ganha bem mais, a maioria das pessoas gasta tudo e se endivida, como se aquilo fosse dinheiro eterno. É uma sensação de eu estou rico, eu posso. Rapidamente, a nova quantia é readaptada para os novos gastos. Por exemplo, o indivíduo ia no restaurante uma vez por semana e gastava R$30. Agora ele passa aí várias vezes e começa a gastar R$100. Quando termina o mês, ele se dá conta, peraí, mas eu não mudei tanto assim. O dinheiro acabou muito rápido. Eu não estou rico. O fato é que você comprava uma bolsa de R$100 e resolveu comprar uma de R$2.000. Não é uma questão de ter ou receber uma quantia nova, mas sim uma simples questão de mentalidade, de comportamento. Segundo a doutora e neurocientista Jéssica Campar Lutz, não tem a ver com o que você ganha, mas sim como você utiliza o dinheiro. Se o seu comportamento estiver disfuncional, você ficará empobrecido da mesma maneira. Por isso, a educação financeira é imprescindível. Pessoalmente, acredito que deveremos ensinar nas escolas de ensino fundamental para que desde criança saibamos lidar com o dinheiro. A grande maioria das pessoas vive com pouco, e desde que a sua infância é condicionada a sobreviver, essas pessoas não estão acostumadas com a classe média ou alta. Ou melhor, o que elas consomem. Elas estão acostumadas à escassez mesmo. A sua mente está condicionada a esse meio de vida, e é muito difícil mudar isso. Vejamos, por exemplo, uma pessoa dessas que vê um programa de filé com fritas em um determinado restaurante e uma propaganda. Se de repente ela receber uma quantia alta, a mesma certamente irá satisfazer a curiosidade desse alimento, que não conhece, mas que o custo para a sua antiga condição é astronômico. A chamada teoria do ciclo da escassez começa no ambiente em que você vive, na sua perspectiva, com renda baixa. Por exemplo, crianças com extrema vulnerabilidade econômica passam a apresentar deficiências cognitivas e muita dificuldade no aprendizado. O seu hipocampo cerebral é menos desenvolvido. O problema começa já pela subnutrição, pois as calorias necessárias para o seu desenvolvimento não são suficientes, especialmente em locais onde há esgoto a céu aberto, em que nos primeiros 2 anos de desenvolvimento da criança, a parte do cérebro fica muito afetado. Segundo a professora Jéssica Lutz, as pessoas dizem, é só querer se esforçar que você ganha o mundo. Entretanto, essas pessoas têm muito mais dificuldade de se adaptar a uma possível nova realidade, por nunca ter vivido isso. Se o mundo em que ela conhece é isso, será difícil entrar em um mundo novo, normal para muita gente, mas que ela não conhece. Ela também reflete, se eu não conheço um mundo que não seja escassez, por ter vivido a escassez, ainda tenho problema cognitivo, ou seja, dificuldades no processamento de informações, com a capacidade de pensar, aprender, memorizar e tomar decisões. Problema do imediatismo, conhecido como viés intertemporal, que não é conseguir deixar o prazer de imediato. Portanto, ele vai sempre priorizar o prazer imediato. Eu preciso aproveitar hoje porque eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Essa pessoa entra no tunelamento, ou seja, no afunilamento onde as informações entram, mas só o que ela conhece é não ter condição econômica. As pessoas
Não percebe ou demora a perceber, pois ela não viu ninguém na sua classe no meio acender, só nas redes sociais. Quando essa pessoa acende, o dinheiro foge da mão porque ela não sabe viver com dinheiro, e sim, a sua mente está na escassez. Abundância. A palavra abundância significa a quantidade excessiva de uma grande porção de fartura, abundância de alimentos, de indivíduos, portanto o excesso do que é necessário para viver, bens em exagero, fortuna. Isso é estar vivendo em abundância. Para Dan Martel, o autor do livro Compre de Volta o Seu Tempo, um milionário que tem esse best-seller, o absoluto sucesso nos Estados Unidos, ele diz: nós não criamos o sucesso, nós atraímos ele. As pessoas trabalham duro no emprego, mas não em si mesmos. Quando penso em riqueza, penso em tempo e liberdade. Uma pessoa que diz: se eu ficar rico, ficarei em uma praia sem fazer nada. Esta pessoa certamente nunca será rica. É mais uma das crenças que afastam a abundância, como também ter dinheiro é ruim. Crenças negativas de conquista ou ricos são maus atraem esse tipo de coisa. Portanto, são crenças limitantes. Se você acredita que ricos são maus e que o dinheiro não é bom, não vai querer ser um, né? Principalmente inconscientemente. Precisamos descobrir o que nos sabota nesse sentido para mudarmos a frequência do pensamento e atrair abundância. Segundo ele ainda, o império é uma vida de criação ilimitada da qual você nunca precisa se aposentar. Seja criativo, inventivo. Dan reflete também que a vontade de ajudar deve ser 50% das decisões que tomo porque é a melhor maneira de viver. O mega empresário brasileiro Luciano Hang disse também: todo mundo tem a capacidade de mudar a sua vida, basta acreditar em si. Comece pequeno e sonhe grande. Acredite no seu sonho, coloque ele no papel e diga a todos que você vai realizar. Você precisa sonhar, planejar e executar. Não é porque você é do interior que você é inferior. A mentalidade da abundância e a mentalidade da escassez são formas de pensar que afetam diretamente como as pessoas interagem com o mundo, com o dinheiro e com os outros. A principal diferença entre elas é que aqueles com mentalidade da abundância enxergam o mundo de um lugar repleto de oportunidades, enquanto aqueles que a mentalidade de escassez tendem a perceber as situações como uma competição por recursos limitados. Tem aquela famosa frase que diz: dinheiro não traz felicidade, né? Mas ajuda, ou é você que não sabe comprar, né? Mas quando a gente fala em felicidade, é uma coisa muito subjetiva. É uma coisa que tende a trazer, por exemplo, saúde, trazer compra de bens, outras coisas, segurança e muitas outras coisas. Mas com o dinheiro você não consegue comprar amizade. Vamos dar uma olhadinha em alguns cuidados com a abundância e com a escassez. Vamos dar uma olhadinha agora, confira aí. Cuidado que precisamos ter com a abundância, com a vida e com o dinheiro. Quando você alcança objetivos e melhora financeiramente, a primeira coisa que deve fazer é não falar para ninguém, que não seja de confiança, claro. Especialmente ostentar. Isso atrai muitas pessoas invejosas e cobiçosas, sem falar na tremenda carga negativa, e a sua segurança também é uma boa questão. Quando a gente sobe o degrau, precisa tomar cuidados. Procure controlar os seus gastos, coloque no papel e você vai se surpreender. Procure poupar por mês. Se conseguir entre 10% e 20% do que você ganha, manter sempre para imprevistos, pois eles sempre aparecem. Nunca considere cheque especial e cartão de crédito como renda extra, ou seja, nunca some os seus proventos com limite de crédito. Lembre-se, uma mente de riqueza não tem dívidas que possam se tornar impagáveis. O dinheiro deve comprar experiências ao invés de coisas, pois as coisas são uma adaptação hedônica, ou seja, você se adapta muito rápido a elas e não as valoriza. E depois elas acabam perdendo valor e ficam obsoletas. Imagina uma criança que há muito tempo quer um trenzinho. Depois de brincar horas com ele, ela não vai ter a mesma sensação que sonhava, pois a experiência de usá-lo ele sempre lembrará, mas do trenzinho ele vai acabar deixando uma prateleira. Compre tempo. Se você tiver condições, pague alguém, por exemplo, para cozinhar, para você limpar as coisas da sua casa, pois esse tempo que você irá fazer esse tipo de coisa, poderá investir em outra coisa. Foi feita uma experiência e as pessoas que compraram o tempo se mostraram mais felizes, pois faziam o que gostavam ou ficavam com os seus entes queridos. O ex-presidente Mujica, por exemplo, disse sabiamente que não compramos nada com dinheiro, mas sim com o tempo de vida que tivemos de lutar para adquiri-lo. Não se esqueça, o que não podemos comprar é a vida, e nem voltar no tempo. Ajude alguém ou uma entidade ou doe algo. Isso dá uma sensação maravilhosa e te faz sentir útil à sociedade e com o dinheiro. Segundo pesquisas, é uma grande satisfação. Aqui o dinheiro traz felicidade de alguém, se não for só a sua, né? Para mudar a sua mente para a abundância, faça o seguinte:
Não remoa mais seu passado, aceite a sua atual situação, limpe a sua mente e esteja pronto para mudar. Descubra os seus valores e o que é mais importante para você: liberdade, segurança, conhecimento, e se conecte com esses objetivos. Procure sempre ter grandes planos, objetivos no futuro, tendo desde pequenas, médias e grandes metas. Coloque no papel, coloque o tempo, daqui a 10 anos quero conhecer a Europa, por exemplo, quero comprar uma nova casa e assim vai. Não perca tempo pensando em que falta para você, mas sim o que você tem de correr atrás. E como você deve correr. Defina as suas prioridades, inicie de forma pequena, de forma que caiba no seu orçamento. Dê pequenos passos. Estabeleça pequenas conquistas. A vida para todo mundo é um desafio. Muitas vezes você está em cima, outras vezes está embaixo. Mas o fato é que todos nós precisamos desenvolver e melhorar, né? Até para o nosso bem-estar. E tem gente que vive pelo dinheiro. Normalmente essas pessoas são muito infelizes e passam muita dificuldade. Mas lembre-se, quando você for embora, você não vai levar nada. Você pode ser o maior bilionário do mundo. Mas o que a gente tem aqui e precisa valorizar é o tempo. Aquelas pessoas que trabalham para o bem maior, que se doam, são sempre felizes, que realizam sonhos. Estas são felizes. E você? Está na abundância ou está na escassez? Né? Deixa um comentário para nós, aproveita e dá um like para nos ajudar no trabalho. E um beijo no coração e até o próximo programa.